Fala galera, meu nome é Renato Voss e eu quero te agradecer novamente por estar aqui assistindo essa videoaula e discutindo junto com a gente esse caso clínico que nós trabalhamos com a resina Aura da SDI. Esse caso é muito especial para mim porque foi feito num amigo meu e eu tenho muito carinho pelas pessoas que escolhem a gente para poder realizar o sonho da mudança do sorriso. Veja, o primeiro passo para trabalhar uma reabilitação estética do sorriso com resina composta é fazer um bom planejamento. Não é deitar na cadeira e começar a fazer resina. Não, o primeiro passo é planejar de maneira adequada. E o primeiro passo, para o caso do João, não foi resina composta, foi um clareamento. Nesse caso, nós trabalhamos com um clareamento associado. O que é um clareamento associado? O clareador ambulatorial associado ao clareamento caseiro. No clareamento ambulatorial, nós temos como preferência utilizar o Pola Office Plus, principalmente pela facilidade de uso por parte do operador e a menor sensibilidade por parte do paciente. Minha sugestão é que você experimente o Pola Office Plus, principalmente pela facilidade de uso. Você vai perceber que ao invés de ter que misturar aquele pó com um líquido ou dois líquidos, fazer a mistura e então aplicar, eu consigo simplesmente colocar essa ponta misturadora e para quem já utilizou um cimento resinoso ou um silicone de adição, está familiarizado com essa ponta misturadora e ela vai fazer todo o serviço da mistura. Minha sugestão então é que utilize o Pola Office Plus para o clareamento ambulatorial. E para o clareamento caseiro, utilizando placas como essa, eu utilizo o Pola Night. Por quê? Ele tem uma concentração de peróxido mais baixa, o que não dá uma sensibilidade ao paciente, porém é bastante efetivo sobre o ponto de vista de clareamento. Sugestão que eu dou sempre aos pacientes é que coloque uma bolinha por dente apenas nos dentes que aparecem no sorriso. Por exemplo, de segundo pré até segundo pré. A nossa orientação ao paciente é que fique pelo menos 2 horas por dia utilizando a placa de clareamento associado ao gel clareador. Se ele quiser ficar mais, provavelmente a sensibilidade pode exacerbar sem ter grandes ganhos em termos de clareamento. Bom, além disso, ele pode fazer uma higiene, uma escovação antes de colocar a placa. Por quê? O gel clareador ele funciona por contato. Uma vez que o dente está sujo, o contato do gel ele vai ser menor e a tendência é o clareamento ser menos efetivo. Bom, então o nosso primeiro passo, que foi o clareamento, nós tivemos sucesso. Do lado esquerdo, eu percebo como os dentes dele eram, e do lado direito, eu percebo como os dentes dele ficaram após o clareamento, sempre com uma escala Vita, para não perder a referência. Então era um dente A2 e agora estamos falando de um dente mais claro do que o B1, ou seja, tivemos um excelente ganho. Depois disso, fizemos uma plastia gengival, apenas nos prés e também nos caninos. E por quê? Porque o sorriso dele tinha essa aparência de invertido, ou seja, o zênite dos incisivos centrais eram mais altos do que dos caninos. Então fizemos a plastia apenas no canino e pré-molar para que diminuísse essa sensação de mordida aberta. Aguardamos o tempo correto para a cicatrização da gengiva e depois começamos a trabalhar com a resina composta. Nesse caso, nós utilizamos a resina Aura da SDI e apenas 2 cores. Utilizamos como esmalte a resina E1 e como dentina a resina DC1. Para a concha palatina e para vestibular, a mesma cor, no caso, a resina composta de esmalte. A partir do momento que nós escolhemos a cor adequada para essas restaurações, nós fizemos um isolamento absoluto modificado, testamos essa matriz palatina que veio de um enceramento diagnóstico e também de um mockup e trabalhamos dente a dente. Por exemplo, aqui começamos pelo incisivo central superior esquerdo. O primeiro passo foi uma profilaxia, pedra pomes e água é suficiente. Depois disso, utilizamos um ácido fosfórico. No caso aqui, utilizamos o Super Et, que é um excelente ácido fosfórico, principalmente pela sua característica de
tixotropia. Vantagem quando comparado a um ácido fosfórico, daqueles que a gente ganha da dental, que vão ser aplicados no dente e ficam com aquele mesmo formato. Parece um sorvete do McDonald's. Não toca o ácido fosfórico no dente, então, por consequência, ele também não condiciona de forma adequada. Minha sugestão é que sempre utilize um ácido fosfórico de boa qualidade, por exemplo, o Super Etch da SDI. Lavamos e secamos e aplicamos o adesivo. Veja, independente do adesivo que você utiliza, já aconteceu contigo de colocar uma certa quantidade de adesivo no microaplicador, levar na cavidade, espalhar muito bem, mas quando volta da cavidade o teu microaplicador ele está só o palito. Os pelinhos do microaplicador eles se perderam no meio do caminho. Sabe por que isso acontece? Porque o microaplicador é de baixa qualidade. E aonde estão esses pelinhos? Na sua camada híbrida, no seu adesivo. Você já começou a estragar a tua restauração e nem colocou a resina composta ainda. Então a minha sugestão é que utilize um microaplicador de boa qualidade. Por exemplo, o Points da SDI. Bom, fizemos a concha palatina com a resina E1 e depois a camada de dentina com a resina DC1. Colocamos em toda a vestibular um pouco mais de volume na região incisal e uma camada bastante delgada na região cervical. Espalhamos muito bem, montamos os mamelos e polimerizamos. Depois da dentina aplicada, utilizamos a resina composta de esmalte, da mesma cor que foi feita a concha palatina, no caso, a resina composta E1 da linha Aura SDI. Espalhamos muito bem, fizemos a polimerização, acabamento e também o polimento. E o resultado final a gente consegue acompanhar aqui nessa fotografia. Então veja como o João ele era e como ele ficou após as facetas ou as restaurações ou o recontorno cosmético em resina composta utilizando apenas duas cores. No caso, a linha Aura E1 e a DC1. Nosso objetivo aqui é simplificação de técnica, é fazer com que o clínico geral ele consiga trabalhar excelentes restaurações, tendo uma pequena quantidade de bisnagas de resina composta no seu consultório e mesmo assim tendo um excelente resultado. Eu espero que você tenha gostado. Aqui embaixo tem as nossas redes sociais. E se você quiser tirar alguma dúvida, levantar alguma questão, sempre você vai ser bem-vindo. Um grande abraço e te espero na próxima videoaula.